Olá, pessoal! Bom, neste vídeo vamos tratar um pouquinho sobre as desigualdades modulares, que na apostila de vocês está na página 62. Bom, vocês já viram que quando a gente está lidando com números reais, a gente a gente, é, a gente lida com intervalos, certo? Porque não dá para a gente, dentro dos números reais, a gente enumerar cada númerozinho que existe entre um intervalo, certo? Porque são infinitos números e não dá para a gente ficar infinitamente colocando números, enumerando cada número. Então, quando a gente está falando de números reais, vocês verão muitas vezes falando sobre intervalos. Bom, nós vamos falar sobre as desigualdades modulares e a gente vai tratar de módulo, certo? Nós temos aqui, por que desigualdades? Porque a gente vai falar de números que são maiores ou menores, certo? Nós vamos utilizar os sinais, os símbolos, né, de menor, de maior, e a gente vai ter que tratar de intervalos. Bom, aqui, neste caso aqui, está pedindo um número n em que o seu módulo, o módulo desse número precisa ser menor que 2. Bom, como que eu vou pensar isso inicialmente? Olha, a gente vai pensar primeiro no módulo quando o módulo de n sendo igual a 2. A gente já sabe que esse n ele vai precisar, para ser igual a 2, e o módulo transforma tudo em positivo, esse n ele vai precisar ser 2 ou menos 2 para que o módulo seja igual a 2. Então, n nesse caso pode ser igual a 2 ou n é igual a menos 2, certo? Nós vamos pegar esse nosso resultado e colocar numa reta, só para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer. Colocando em forma crescente, né? Menos 2, e aqui o 2. E a gente vai estudar esse módulo. Olha, se eu pegar... Como que a gente vai estudar isso? Antes dos limites que a gente tem aqui. Antes dos limites, entre os limites e depois dos limites. Para quê? Para saber aonde que esse número, o módulo de qualquer número vai ser menor que 2. Eu preciso que seja menor que 2. Então, vamos lá. Se eu pegar um número antes do menos 2, vou pegar aqui antes do menos 2, menos 3, né? Pegar um número aqui, menos 3. Nós estamos falando do valor de n, certo? Quando eu fizer o módulo de menos 3, isso vai ser igual a 3. E 3 é maior que 2. Eu não quero que o módulo seja maior que 2, eu quero que seja menor. Então, qualquer número que eu pegar antes do menos 2, ele não vai poder ser. Se eu pegar menos 5, módulo de menos 5, 5 vai ser maior que 2. Então, isso não interessa pra gente. O que interessa é que seja menor. Se eu pegar um número depois do 2, 3, 4 ou 5, quando eu fizer o módulo de 3, 3 é maior que 2, módulo de 4 é maior que 2. Então, não vai interessar para a gente nesse caso. E se eu pegar um número entre menos 2 e 2, menos 1, que está aqui, um pouquinho antes do menos 2, menos 1, o módulo de menos 1 é 1. 1 é menor que 2, certo? Então, ele vai poder entrar, ele vai estar no nosso intervalo. O 0, módulo de 0, 0, é menor que 2. Então, qualquer número que eu pegar entre menos 2 e 2 vai interessar para a gente nesse caso. Quando eu botar no módulo, vai ser sempre menor que 2. Então, o intervalo que nós estamos procurando é todo número real que está entre menos 2 e 2, ou seja, nesse espacinho aqui. E eu quero que seja menor que 2. Ele não pode ser igual a 2. Então, o menos 2 não vai poder entrar nesse n. Por quê? Se eu colocar menos 2 aqui no n, módulo de menos 2 é 2. E eu quero que seja menor e não igual, certo? Então, a gente coloca a bolinha aberta
no menos 2 e a bolinha aberta também no 2, porque eu não quero que seja 2, eu quero que seja sempre menor. Então, o intervalo que nós estamos procurando neste caso aqui é o intervalo, todos os números que estão entre menos 2 e 2, ou seja, o n, ele está entre, ele é menor que 2 e ele é maior que menos 2, ou seja, ele está entre esses dois números, no meio, certo? E eu posso escrever o intervalo dessa forma, mais organizada. Então, vai ser o conjunto aqui, vai ser n pertence aos reais, aos números reais, que é qualquer número real, tal que o n esteja entre menos 2 e 2. Essa é uma das formas de escrever o intervalo. Eu tenho uma outra forma de escrever esse intervalo também. Bom, nós vimos que a bolinha aberta é no menos 2 e no 2. Então, eu posso escrever esse intervalo da seguinte forma. Aberto em menos 2 é o intervalo de menos 2 a 2 e também é aberto em 2 porque o 2 não entra. Isso aqui é uma outra forma de escrever esse intervalo que a gente achou daqui, certo? Vamos agora ao módulo de n tem que ser maior ou igual a 5. Nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos estudar quando é igual a 5. O módulo de n é igual a 5. Quando que é igual a 5? Quando n é igual a 5 ou quando n é igual a menos 5, certo? Esses vão ser os limites aqui do nosso intervalo. Quando que o módulo de um número é igual a 5? Quando esse número n é igual a 5 ou quando ele é igual a menos 5, porque o módulo transforma em número positivo. Então, pensando na reta, quando a gente faz a reta, sempre nos ajuda a observar com mais facilidade. Bom, percebam que ele quer que seja maior ou igual a 5. Então, nesse caso, o 5 e o menos 5 pode entrar. Então, já vou colocar aqui, ó, bolinha fechada. Fechada no 5 e no menos 5, porque eles podem entrar no nosso intervalo, certo? Agora, vamos fazer aquele estudo que eu fiz anteriormente. Vamos pensar no número anterior ao menos 5, menos 6, que vai vir aqui antes, né? O menos 6, o módulo de menos 6 vai ser igual a 6. Módulo de menos 6 é igual a 6. E 6 é maior que 5. E é isso que eu tô querendo. Eu quero que seja maior ou igual a 5. Então, menos 6, menos 7, menos 5, menos 4, menos 5,5. Isso vai ser um número, quando eu colocar aqui no módulo, vai ser maior que 5. Então, eu quero esses números anteriores ao menos 5. Qualquer número anterior ao menos 5, quando eu colocar no módulo, vai ser maior que 5, certo? Aqui, entre menos 5 e 5, é um número 1. Módulo de 1 é 1 e é menor que 5. Então, esses números aqui entre menos 5 e 5 não vão servir porque eles serão menores que 5. O módulo será menor que 5. E após o 5, 6, 7, 10. Módulo de 10 é maior que 5, é 10. Então, esses números aqui após o 5 também vão entrar no nosso intervalo. E como eu vou escrever esses intervalos aqui? Bom, perceba que o que eu quero são os números menores que menos 5 e os números maiores que 5. Então, n pertence aos números reais, nós estamos falando do conjunto dos reais, tal que n tem que ser menor ou igual a menos 5, porque o menos 5 vai entrar também, porque é aqui igual. Menor ou igual a menos 5, ou n é maior ou igual a 5. Nós temos aqui dois intervalos. Outra forma de escrever, nós temos um intervalo aqui, ó. Esse intervalo, ele para cá ele é infinito, certo? Então, aberto de menos infinito, que são os infinitos dos números negativos,
né? Que são menores que menos 5, né? Menos infinito até chegar ao menos 5. E vai ser fechado no menos 5, aberto no infinito, porque infinito a gente não pode fechar o intervalo, certo? O intervalo, quando é infinito, vai ser sempre aberto. Aberto infinito até o menos 5, e o menos 5, como ele entra, vai ser fechado. União, com o intervalo fechado em 5, de 5 até mais infinito, ou seja, são os números maiores que 5 infinitamente, certo? E no infinito vai ser aberto. Então, temos aqui duas formas de escrever esse intervalo. Tudo bem? Vamos lá para um outro exemplo. Nós temos agora, dentro do módulo, um número subtraído de 1. Esse número subtraído de 1, o módulo desse número tem que ser maior ou igual a 4. E o que precisamos pensar nesse caso? Bom, para ser um módulo do que está aqui dentro, tem que ser maior que 4, vamos pensar no igual primeiro novamente. O que está aqui dentro do módulo, ele precisa ser 4 ou menos 4, certo? Então, o que está dentro do módulo é n menos 1. Então, n menos 1 vai ser igual a 4, ou n menos 1 é igual a menos 4. Resolvendo o que tem aqui, vamos determinar os valores de n dos nossos limites aqui do intervalo para a gente estudar, certo? Então, nós temos aqui n vai ser igual a 4 mais 1, n será igual a 5, ou n será igual a menos 4 mais 1, n será igual a menos 3, certo? Então, nós temos aqui menos 3 e 5. Passando para a reta, em ordem crescente, como tem que ser maior ou igual, quando eu substituir aqui por menos 3, o n por menos 3 menos 1, menos 4. Módulo de menos 4 é 4. Então, o menos 3 ele vai entrar aqui porque pode ser igual a 4, certo? Então, bolinha fechada já no menos 3. E bolinha fechada também no 5, porque 5 menos 1, 4. O módulo de 4 é o próprio 4, certo? Bolinha fechada no 5. Agora, vamos estudar aqui entre os números, certo? Vamos lá. Anterior, os números antes de menos 3. Vamos botar aqui menos 4. Se eu substituir, nós estamos falando dos números n, tá? Então, a gente substituindo aqui n por menos 4 menos 1 vai dar menos 5. Módulo de menos 5, 5. 5 é maior que 4, certo? Então, qualquer número que eu pegar aqui antes do menos 3 vai ser quando eu substituir aqui no n, vai dar um módulo maior que 4. Então, o que vai entrar aqui são os números anteriores a menos 3, ou seja, menores que menos 3 no nosso intervalo. Pegar aqui um número entre 3 e 5. Menos 3 e 5, desculpa. O 0. Pegando o número 0, 0. Menos 1 vai dar menos 1. Menos 1, módulo de menos 1, 1. 1 é menor que 4. Então, qualquer número que tiver aqui entre menos 3 e 5 não vai interessar o nosso intervalo, porque nós queremos que seja maior, certo? Nós temos aqui... Vamos pegar, então, o intervalo após o 5, ou seja, os números maiores que 5. 6. 6 menos 1, 5. 5, módulo de 5 é 5, então é maior que 4. Então, qualquer número que eu pegar aqui, estudando nesse caso, vai ser o que eu preciso, que seja o módulo desse número seja maior que 4. Então, qual é a solução disso aqui? O que vai obedecer ao que a gente quer? Que seja um módulo maior que 4. Vai ser os números menores que menos 3 ou os números maiores que 5, certo? Então, escrevendo esse conjunto, n pertence a R, tal que n tem que ser menor ou igual, porque o 3 também pode entrar, o menos 3 pode entrar. Menor ou igual a menos 3, ou n é maior
ou igual, porque o 5 também pode entrar, a 5, certo? Uma forma de escrever. A outra forma de escrever, nós vamos escrever esse intervalo unido a esse intervalo, certo? Então, o intervalo aqui é de menos infinito até o menos 3, aberto em menos infinito até o menos 3, e o menos 3, como entra, vai ser fechado, unido, união, ao intervalo fechado aqui em 5 até mais infinito, porque infinitamente, né? Os números após o 5 também são infinitos. Aberto, porque o intervalo infinito não vai fechar, certo? Então, nós temos aqui as duas formas de escrever o intervalo que a gente precisa. Tudo bem, pessoal? Bom estudo!